Vamos para o nosso segundo vídeo e falando a respeito do segundo slide. Aquilo que é reprimido se armazena então no inconsciente com as pulsões instintivas. Então se transformam em forças que agora vão somar ao instinto do ser humano. E o instinto do ser humano agora vai ser uma matriz cada vez mais potente de força, onde não são acessíveis à consciência imediata. Essa consciência imediata, ela é caracterizada pelo seu eu que toma a decisão e dentro de uma linguagem na psicanálise é caracterizada como o ego. Na psicanálise, este ego, ele é influenciável, ele é, de certo modo, fraco. Então, essas forças trabalham e aí, dentro desse trabalhar dessas forças que estão reprimidas, elas vão trabalhando ali para que o eu tome uma decisão de andar segundo o curso que essas forças estão impulsionando a pessoa. Então, o psicanalista, ele vai usar essas ferramentas. Quais as ferramentas? É o que ele vai estudar no curso de psicanálise e aprender a respeito desse mundo inconsciente, as pulsões que ali trabalham, os casos e usar as técnicas que são adequadas para que aquelas pessoas que estejam enfrentando vários tipos de conflitos, inclusive ansiedade, depressão, medo, pessoas que têm síndrome, fobia, insônia. Então, são pessoas que podem ser tratadas através da psicanálise, ok? Então, aquilo que é reprimido vai se armazenar no inconsciente. E uma vez armazenado no inconsciente, vai trabalhar aí com forças. Essas forças vão trabalhando aí como pulsões sobre a vida da pessoa. E ela não tem conhecimento através da sua consciência. O slide 3 fala: o inconsciente dirige em silêncio os pensamentos e o comportamento do indivíduo. Então, olha só, agora a ação do inconsciente é se dirigir em silêncio. Os pensamentos e o comportamento. Então, são inclinações que estão gerando conflito, são pensamentos que estão gerando conflito, são situações que estão trazendo aí uma energia psíquica de forma que a pessoa não está bem, não está legal, ok? A diferença entre nossos pensamentos conscientes, que é aquilo que o nosso eu toma uma decisão, você acordou hoje, decidiu levantar em tal horário, se dirigiu ao seu trabalho, ficou em casa, tomou as decisões do que iria almoçar, lanchou de tarde, jantou, enfim. Aquilo que está no seu eu é o que acontece no seu dia a dia, tá bom? Talvez alguns flashes vão surgir, advindos do seu inconsciente, principalmente quando estão ligados a imagens de recordações. E aí, alguns flashes surgem. E aí são áreas que o psicanalista ele consegue, inclusive, a trabalhar. Inicia-se por uma imagem mental, inicia-se por uma livre conversação, é onde a pessoa fica de forma segura pelo atendimento e pelo ambiente, falando tudo que vem à sua mente e, claro, de certo modo, aquilo que iniciou-se e gerou um conflito dentro dela, ok? Vamos continuar? Então, a diferença entre nossos pensamentos conscientes e inconscientes gera uma tensão psíquica. Você quer ver uma tensão que é muito tratada na psicanálise? A ansiedade é uma tensão. Essa força psíquica chamada ansiedade que trabalha no mecanismo em milhares de pessoas que passa, inclusive, a dar o governo para o comportamento dessas pessoas. Inclusive, dentre os sintomas da ansiedade, está noites mal dormidas, então a pessoa não consegue, o seu corpo fica inquieto, pessoas num grau de ansiedade já vão acordar cansados e correndo o risco de uma síndrome do pensamento
acelerado. Então, está aí uma enfermidade psíquica muito conhecida nos dias atuais e que já era, inclusive, falada por Freud aí no final dos anos de 1800, ok? E aí essa tensão, que só é liberta ao permitir as recordações reprimidas ascender ao plano consciente mediante a psicanálise. Então, o psicanalista ele vai conseguir trazer a consciência da pessoa, tudo que está ocorrendo dentro dessa pessoa, dentro desse conflito que está instalado. Então, essa tensão, citei aqui a ansiedade como uma delas, existem várias e várias outras tensões, e essas tensões psíquicas, elas têm trago mal, têm causado enfermidade, inclusive aí está a base de uma enfermidade psicossomática, ok? Trabalha no psique, iniciou-se na alma, no campo dos pensamentos, no campo das recordações, no campo de um trauma psíquico, e aí começa a atuar sobre a vida da pessoa, ok? Tá aí o nosso segundo vídeo, para a gente finalizar aí. A gente vai estar, volta e meia, mandando alguma coisa aí no grupo, mas para a gente finalizar, uma das perguntas que eu mais escuto a respeito de curso. Quem pode fazer o curso? Se for pós-graduação, qualquer pessoa que tenha qualquer nível superior pode estar sendo um especialista na área de psicanálise. A psicanálise, ela não tem um conselho, existem várias associações no Brasil, fica a critério de cada psicanalista se associar ou não, mas não existe um conselho, diferentemente da psicologia. Então, na psicologia, o psicólogo tem, para exercer a sua função trabalhista, ele tem que estar filiado ao conselho de psicologia. Já o psicanalista, não. Porém, no curso psicanalista, se for um curso de psicanálise clínica, tem que passar por um estágio supervisionado. Agora, se for psicanálise apenas para o conhecimento, não há necessidade desse estágio. Os dois podem estar trabalhando como psicanalistas? Sim, os dois podem estar trabalhando como psicanalista. E um vai no campo mais teórico e o clínico vai lidar mais diretamente com situações mais que estão ligadas, inclusive, a um diagnóstico dado por um psiquiatra. E agora, o outro modo de cursar é o curso de capacitação profissional. Eu particularmente indico que a pessoa seja maior de 21 anos, tenha ensino médio completo, e normalmente a gente dá uma analisada de como é o perfil da pessoa para que não haja conflito. Embora, pelo menos nos cursos em que eu ministro, eu sempre disponibilizo meu WhatsApp particular, justamente para que, se a pessoa começa a enfrentar alguma situação, me chame de imediato. Até porque eu percebo também que muita gente tem um receio, tem um medo sobre a psicanálise. Eu falo para você que todos os dias você lida com isso, todos os dias você lida com os teus pensamentos, com as tuas inclinações, e costumo dizer o seguinte: se um carro que você tem dá problema, se você ouve um barulho diferente no motor, você já procura um mecânico. Se você teve um problema na televisão, no seu computador, você já procura um profissional voltado para isso. Fisicamente, quando quebra uma perna, procura um ortopedista. Se tem um problema na coluna, já procura uma pessoa para acertar a coluna. Só que na vida psíquica, o ser humano não tem sido assim. Ele não tem procurado profissionais, seja um psiquiatra, seja um psicólogo, seja um psicanalista. Eu, inclusive, quero dizer aqui que eu respeito muito todos os profissionais, inclusive algumas pessoas que eu atendo em conjunto com psiquiatra e psicólogo, há algumas pessoas que eu atendo em conjunto com o psicólogo e eu atendendo como psicanalista. Então há uma cooperação. Algumas pessoas cursam, mesmo tendo alguns conflitos grandes, porque talvez todo ser humano tenha conflito, mas muitas pessoas cursam tendo conflitos e durante o curso
a pessoa acaba fazendo uma autoanálise. Eu tenho alguns casos de alunos nesse aspecto, e esses alunos têm vencido muitas situações adversas. Então, no finalzinho aí do PDF que eu enviei para você, tem os telefones, tem o site, tem os cursos. Então, você interessando, é uma profissão que é muito prazerosa, porque nós ajudamos o ser humano a vencer os seus conflitos e a se autoanalisar, ok? Então, um abraço a todos vocês. Volta e meia a gente vai estar postando um vídeo, vai estar postando algum material, ok?